Galera, primeira aula de polaridade das moléculas, certo? Vamos lá. Professor, aula número 1 de polaridade. Professor, o que acontece? Polaridade, a palavra polaridade me lembra polos. Polos me lembra positivo e negativo, como se fosse numa pilha. Polos lembra positivo e negativo, como se fosse numa pilha. Só que polaridade então lembra o que? Polos, né? Positivo e negativo. Só que o que acontece? Na molécula, a molécula pode ter polo, então polaridade molecular, ou polaridade das moléculas. A molécula pode ter polo? Pode sim. Ela pode ter polo e pode não ter polo. Se ela tiver polo, ela vai se chamar polar, certo? Se ela tiver polos, que são polos positivo e negativo, então ela vai se chamar de polar. Se ela não tiver polo, vai ser apolar, certo? Então nós temos aqui um exemplo de uma molécula formada por dois átomos, o átomo A e o átomo B, átomos genéricos, né? Então o que é que vai acontecer? Observe que o átomo A é menor do que o átomo B, certo? Então eles estão se unindo através de uma ligação química, onde eles compartilham elétron. O elétron é tanto de um quanto do outro, certo? O que é que está acontecendo? O núcleo desse átomo, né, tem carga positiva, tem cargas positivas aqui no núcleo. Nesse outro átomo também. Observe que essas cargas negativas estão sendo atraídas tanto por um núcleo de A quanto pelo núcleo de B. Isso é que faz com que eles se unam, estejam unidos, certo? Então, o que é que vai acontecer? Nesse caso, quem é que a carga negativa está mais próxima do núcleo de A ou do núcleo de B? Obviamente está próxima do núcleo de A, certo? Então o núcleo de A vai atrair mais fortemente esses elétrons, essas cargas negativas. Então o núcleo de A atrai mais as cargas negativas, fazendo com que ele seja o polo negativo. Em consequência disto, o polo positivo vai ser o B, certo? Então o polo negativo vai estar no átomo A e o polo positivo em B. Então essa molécula vai ser assim, ó. A molécula AB, sendo que A é o polo negativo e B é o polo positivo, certo? Então essa atração de elétrons, esse puxar de elétrons significa eletronegatividade. Então A é mais eletronegativo do que B, então ele vai ser o polo negativo, certo? Então aqui é como se fosse aquela brincadeira de cabo de guerra, onde nós temos o elétron, né, isso? Aqui é uma corda, né, que vai puxar. Tem um carinha mais fraquinho, mais fortão. O mais forte vai puxar mais os elétrons, certo? Então ele vai ser mais eletronegativo, vai ser o polo negativo. Por que polo negativo? Porque vai ter mais carga, a carga negativa vai estar mais perto dele. Em consequência, o outro vai puxar menos, vai ser o polo positivo. A manha de descobrir se a molécula é polar ou não é essa. Saber se essas forças vão se anular, certo? Professor, e o resultado disso? O resultado disso nós chamamos de Mi, certo? Vamos chamar de Mi. Professor, peraí, vamos lá, vamos com calma. Temos aqui o passo a passo para descobrir se a molécula é polar ou não, certo? Mas nós já vimos intuitivamente, já percebemos mais ou menos como é que faz. Mas vamos seguir o passo a passo para descobrir. Como é que se descobre se a molécula é polar ou não? Primeiro nós temos que fazer a geometria, certo? Nesse caso, a geometria seria linear, né? AB. Eu tenho dois átomos só, é linear, certo? Vamos lá, AB, certo?
Geometria linear. Segundo passo, descobrir o momento dipolo ou momento dipolar. O que é momento dipolo? O que é momento dipolar? É o seguinte: momento dipolo ou momento dipolar é o resultado das forças de puxão, entre aspas, né? Nós descobrimos aqui que A puxa mais do que B, né? Isso, A puxa mais do que B. Então, se A tem uma força maior do que B, né? Então significa que essas forças aqui não vão se anular. Professor, como assim? Como seria se anulando? Se anulando se A e B tivessem a mesma força, um ia anular o outro. Se um anulasse o outro, essa força resultante, né, que é representada por essa letra grega chamada Mi, essa força resultante daria zero. Se um puxasse para um lado e o outro com a mesma força, elas se anulariam. Isso daqui daria zero. Aí a molécula seria o quê? Apolar. Mas neste caso, como elas não se anulam, um tem uma maior do que a outra, certo? Então não vai se anular. Quando não se anula, nós dizemos que a força resultante, ou o Mi, o momento dipolar, é diferente de zero, não é zero. Então a molécula é polar, tem polos, certo? Um positivo e um negativo. O negativo é quem puxa mais a carga negativa, quem é mais eletronegativo. Como é que eu vou saber, professor, se o A ou B é mais eletronegativo? Se tiver um exemplo na tabela periódica, por exemplo, HF. Como é que eu vou saber? Olhando na tabela, gente. Eu mostrei para vocês em propriedades periódicas os elementos mais eletronegativos. Os ametais são mais eletronegativos do que os metais. Os ametais são os que puxam mais, esses caras aqui, certo? Se eu tiver o HF, hidrogênio e flúor, quem puxa mais? O flúor é um ametal, então ele puxa mais. Então vai ser assim, ó. HF. Fiz a geometria, né? Linear. Então o F vai puxar mais. O hidrogênio puxa pouco. Então isso se anulou? Não se anulou não, gente. Se não se anula, se dá diferente de zero. Então se deu diferente de zero é polar. Se é polar, né? Nós sabemos que tem um polo positivo e um negativo. Quem é negativo é o cara que puxa mais os elétrons. Quem é mais eletronegativo vai ser o polo negativo e o outro vai ser positivo. Ok, gente? Bom, vamos fazer descobrir se essas moléculas são polares ou apolares. Bom, CF4, F4, desculpa, escrevi F3, é CF4, certo? É polar ou apolar? Vamos lá, fizemos a geometria dele, né? Como devemos saber. Quem não sabe fazer geometria, olhe lá na aula de geometria, certo? Quem é mais eletronegativo, flúor ou carbono? Lembrando que quem está mais para a direita é mais eletronegativo. Flúor ou carbono? Flúor, que ele está mais para a direita. Certo? Então, flúor puxa mais. Só que o outro flúor também puxa mais para o lado de cá. Concorda comigo? Um puxar de um lado, outro do outro, vai se anular. Com a mesma força, certo? Esse daqui puxa para cima. Só que esse puxa para baixo com a mesma força, ó, vai se anular. Então todas as forças estão que dando zero, se anulando. Se der zero, se anularem, certo? Cadê? Se der zero, que vai ser o que? Apolar. Então essa molécula ela é apolar, certo? Nesse caso, o que é que vai acontecer? F2, um puxar para um lado, outro para o outro, igual, né? É o que? Igual a zero, apolar, certo? Ok, gente? Agora vamos supor que aqui tivesse, em vez do flúor, tivesse um hidrogênio. Daria zero? Não, daria diferente de zero, seria polar. Professor, por que polar? Porque essa força
O flúor puxando para cá seria mais do que o hidrogênio para cá. Então não ia anular essa, não ia anular essa. Essas se anulariam, porém essa daqui com essa não se anularia. Então aqui seria o polo negativo. Ok, gente? O BF3 seria assim, ó. Um F puxa para cima, esse puxa para o lado de cá e esse puxa para o lado de cá. Todas as forças estariam se anulando, porque seria como se fosse um pontinho aqui, um puxa para cima, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Nas mesmas distâncias, iriam tudo se anular. Então aqui é igual a zero, então é apolar. Ok, gente? Aí se eu tiver a água H2O, ela tem essa geometria, ó, gente. Geometria angular. O oxigênio é mais eletronegativo, ele puxa para cima. E puxa para essa ligação também para cima, os elétrons, certo? Se ligue, se tivesse outro átomo de hidrogênio aqui, essas forças iriam se anular, certo? Se tivesse outro átomo de hidrogênio aqui, essa e essa iria se anular. Mas como não tem como se anular. Então dá diferente de zero, certo? E o polo negativo é o oxigênio. Então H2O, o oxigênio é o polo negativo, o hidrogênio positivo. Ok, gente?